jogo? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Primeiramente, é muito difícil ficar fora, né? É como se no aniversário do filho o pai não estivesse presente. Então é ruim demais. No dia da festa, no dia que é o jogo, a gente prepara a semana inteira para o dia do jogo e a gente não está presente. Mas de salientar também o trabalho de todos os outros profissionais, o Ednelson, o Valdir, o Fábio o Tepedino, os doutores, enfim, todas as pessoas, Anderson Barros, todas as pessoas comprometidas no projeto, ajudaram, fazendo com que o seu treinador não sentisse falta dele. Então, tudo foi feito com a maior tranquilidade e rigor. Então, foi importante esses profissionais trabalharem na minha ausência. O Atlético Mineiro é sempre Atlético Mineiro, é um grande clube, recheado de grandes jogadores, agora entrando um novo treinador também. O seu antigo treinador é um treinador de altíssimo nível, as coisas podem não ter encaixado ali, mas ele não deixou de ser um excelente profissional. O Roger, sou admirador do trabalho dele, mas infelizmente vivemos uma cultura que é o para ontem, né? Então, eu acredito que o Atlético Mineiro é sempre um clube com grande dificuldade que vamos encontrar lá dentro, porque é um clube grande, com torcedores fanáticos que gostam muito do clube, então vão comparecer, recheada de bons jogadores, outros excelentes. Então vai ser sempre um jogo muito difícil para nós, mas se nós formos concentrados e fazermos o que fizemos depois dos 15 minutos do jogo do São Paulo, acho que nós podemos ombrear com qualquer equipe. Mas é importante dizer que depois dos 15 minutos. Aproveitando isso, até, Milton, já te perguntar, você não vai poder ter o Thales, queria te perguntar até se a questão do Luiz Fabiano, se a gente pode ter um retorno dele ou se você vai ter que pensar em outra... Vai ter que pensar em outra. Sem Luiz? Sem o Luiz. O Luiz está com artropatia, ele está com um problema na bacia, já está se resolvendo, mas mais detalhadamente sobre isso falarão o Alex e o próprio Luiz, provavelmente semana que vem. Mas certo é que ele não estará próximo, nos próximos jogos, até porque ele vem se recuperando dessa lesão, que não é uma lesão fácil, mas ele rapidamente contamos com o retorno dele, esperamos que ele se recupere rapidamente, porque é um jogador importante para nós, porque queremos todos os jogadores, todos são muito importantes. Eu ia te perguntar, só para fechar da minha parte, a questão do Nenê, né? O Eurico até comentou ontem que ele pediu esse prazo até sábado. Ele falou, acho difícil que ele possa ser utilizado, mas fica a critério do Milton. Queria até te perguntar, é algo que você vai esperar ou é melhor deixar ele de fora dessa rodada, até por tudo que está acontecendo? Eu não seria justo, até para os colegas que estão trabalhando diariamente, um jogador que demonstra interesse de sair do clube, eu não posso escalá-lo, não posso colocá-lo para jogar, não posso. Ele já demonstrou o interesse de sair. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que o presidente disse. De minha parte, ele fez parte de sempre enquanto ele entendeu que ser jogador do Vasco da Gama tem seus direitos e seus deveres. Ele fez parte enquanto podia por cartão, ou performance física, ou performance técnica, ele sempre fez parte do grupo. A partir do momento que ele próprio anuncia que quer sair, foi palavras ditas pela boca dele, falada por ele, e eu não posso fazer nada. Eu tenho que defender o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus profissionais, os jogadores que estão disponíveis para jogar, e defender as cores, defender a nossa torcida, defender todos nós. Então, esses que eu tenho que valorizar. Milton. Oi. Só continuando até esse assunto, o presidente até falou que espera essa proposta aparecer. Como o próprio Nenê já demonstrou interesse de sair, se essa proposta não aparecer,
Você acha que isso acaba prejudicando ele no grupo, no sentido de... Já demonstrou que não quer jogar no Vasco, né? Você acha que isso pode atrapalhá-lo? Eu acho que a resposta que eu dei agora já tá ilustrando tudo. Não vou entrar mais em detalhes, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre os jogadores que estão disponíveis para o jogo. Então, o que vem além disso, vamos ver os próximos capítulos. Sobre o jogo, então? Vamos lá. Você acabou de dizer que não tem o Luiz Fabiano e o Thales também está suspenso. Pode ser que você tenha que antecipar a estreia do André Rios, ou você está olhando com bons olhos o Paulo Vitor? O que você pensa para esse ataque? É uma possibilidade. Temos a possibilidade do André, temos a possibilidade do Paulinho, Paulo Vitor, né? E o próprio Paulinho também, e jogar não de centroavante, mas em outra função. Então, nós estamos, como já falei para vocês, eu sou homem de buscar soluções, não me debruçar nos problemas. Então, não tem um, vamos com outro. Certeza que nós vamos entrar com 11 em campo, que vão lutar e defender as cores do Clube de Regatas Vasco da Gama com a maior vontade e determinação. E eu tenho certeza que os que entrarem vão fazer jus, vão honrar a camisa. Mas tem possibilidade de entrar os garotos aí, sim. Só num outro assunto, fora de campo, a situação que o clube vive não é tão boa, principalmente com a torcida. Eu tenho certeza que a torcida está muito chateada com a punição. E aí ontem tem o anúncio do Anderson Martins, que é um jogador que o torcedor estava pedindo muito, né? Que o torcedor queria muito. Então, poder ter uma notícia dessa nesse momento, ter esse jogador para contar com o apoio do torcedor, o quanto que veio no momento certo essa contratação, assim, para conseguir voltar para os momentos bons? Sabe que essa contratação vem sendo trabalhada há muito tempo. E não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então, nós todos estávamos muito tristes com perder o mando de campo, com até o meu castigo, enfim, algumas coisas que vêm acontecendo, mas a gente nunca deixou de trabalhar dentro de campo no momento mais difícil. Fomos buscar pontos fora de casa nas 2 semanas mais difíceis. Então, mostra que o nosso grupo ele está tentando e lutando muito para que as coisas de fora não entrem no nosso dia a dia. Então, o Anderson é um jogador ídolo da torcida, é um jogador que todos admiram pelo seu passado aqui no clube, por tudo que ele já fez. Então, vai ser importante, é um líder também, é um líder dentro de campo, fora dele. Então, é importante para nós, mas vamos esperar, aguardar a chegada dele para ver como ele está e depois começarmos a trabalhar e ver quanto mais rápido pôr para jogar, para ver se ele tem condições. Enfim, aí vai depender do seu estado. Mas estamos muito felizes, sim, por isso. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Essa mesma pergunta, você já tem algumas informações com relação a como chega o Anderson Martins relacionado à parte física? Ele vem treinando, sim. Tempo aí que Ele vem... para ele vir a estreia pelo Vasco. Ele vem treinando, ele está com o personal, ele vem treinando, mas a gente sabe que o trabalho de personal é diferente do trabalho de campo, o trabalho dos trabalhos intermitentes que são feitos com bola e sem bola. Enfim, não é o analítico normal que faz um jogador sozinho. Então, a carga de trabalho que você faz sozinho é diferente quando você faz num grupo, a intensidade, o tamanho do campo, enfim, tem tantas coisas que são importantes para que o jogador consiga estar no seu normal para jogar. Ele jogou até o final do campeonato do Catar, tem um mês, sensivelmente um mês e pouco. Então, se eles não estão parados, basta só entrar no dia a dia de treinos e entender as ideias de jogo e depois vemos como é que vai ser, mas ele pelo que eu sei, ele está trabalhando sim, já tive informações disso. Beleza, uma outra pergunta, até aqui do pessoal que está aqui na live. Como é que está sendo essa dor de cabeça boa com os meninos da colina? Os garotos que subiram aí estão dando conta do recado. Eu quando cheguei,
eu fui ver muitos jogos da base, porque eu sabia que quando eu aqui estava, o Vasco colocava muitos jogadores jovens na equipe de cima. E por que agora não estava acontecendo isso? Por que isso não acontecia? Então, comecei a ver os jogos, comecei a priorizar alguns jogadores que eu achava que tinha muito talento. Achava não, tenho certeza que estão aí demonstrando. Depende do momento certo, na hora certa de colocá-los, né, para não queimar etapas. Eu tenho tido um cuidado enorme de colocar um pouquinho, depois um pouquinho mais, no momento que a equipe está mais... Quando nós fizemos o 3-1 contra o Vitória, foi a estreia do Paulinho, ou seja, o time já estava seguro dentro de campo, então era o momento de entrar um jogador daquele tranquilo, porque o resultado já estava feito, e ele entrou nos últimos 7 minutos, e entrou bem, deu passe para o outro gol, ou seja, já ganhou um espaço maior. Depois, já entrou mais um pouco, e depois as coisas foram acontecendo devagar. Então, o que é mais importante para nós é colocar os meninos na hora certa e gradativamente ir crescendo, porque o futuro do Vasco realmente são os meninos. Beleza, aí, para finalizar aqui minha participação aqui. Claro. O Vasco ele vai ter que passar por uma certa reformulação de jogadores para esse jogo contra o Atlético. O Wagner, que vinha numa ascensão, tanto física quanto técnica, vindo jogando bem, infelizmente teve a lesão, a saída do Nenê, infelizmente o substituto do Luiz Fabiano, que também estava vindo bem, o Thales, recebeu o 3º cartão amarelo. Como está a tua cabeça aí para reformular esse Vasco para um jogo tão importante quanto o Atlético Mineiro? A minha cabeça está normal, como sempre esteve, tranquila. Por que se tem um plantel de 35 jogadores? Para que nos momentos como esse, de cartões, lesões, tenham outros jogadores. Então, temos confiança total. O Paulo Vitor entrou no jogo já tinha entrado no jogo primeiro contra o Palmeiras, e depois entrou de novo, e depois entrou contra o Vitória, fez gol. Ou seja, esses meninos estão ganhando espaço. O Matheus vinha jogando, provavelmente pode ter uma nova oportunidade. Enfim, são jogadores que vêm crescendo e demonstrando que podem jogar. Um momento importante como esse, como nós vamos dar oportunidades, aí depende só deles. A continuidade ou não depende só deles, mas é importante dizer que são meninos, eles estão indo devagarinho e não colocar uma exigência muito grande neles. Então, ir gradativamente. Boa tarde, Milton. Tudo bom? E aí, Felipe? Tudo bem? Boa tarde. Queria saber de você como está o André Giz, né? Que ele treinou a semana toda, pode fazer a estreia dele. Se você já vê ele com capacidade para ser titular, para fazer essa função de referência. Como você, se calhar, já sabe, né? Não? Hã? Bobear, você já sabe. Esse tem informação pra caramba, esse menino aí. Ele e o Pinto da Costa, lá de Portugal. Meu centro de informação. Não, o André está muito bem. Treinou muito bem a semana passada, treinou muito bem agora, mas tudo a seu tempo. Como a gente tem que ter cuidado com os jogadores jovens, temos que ter cuidado também com as contratações, quando elas chegam. Elas têm que ir passo a passo. Ele veio de um país estrangeiro, então está chegando, tem adaptação, ele já está bem adaptado, está tendo uma relação muito boa com todos os jogadores, está bem ambientado. Então, possivelmente ele será relacionado para o jogo. Você já tem um time definido? Já. Já tem, você pode falar ou não vai falar? Vai fazer um pouco de mistério. Queria você falasse um pouquinho sobre o Matheus. Não é mistério. Não. Se calhar você já sabe, pô. Queria você falasse um pouquinho sobre o Matheus. O Matheus e tal. Que é um menino que estava jogando, nos últimos jogos ele não jogou. Por que você deu essa segurada nele? Você falou que provavelmente vai usar ele agora contra o Atlético. Não, eu não disse isso. Eu disse que pode ter possibilidade. Pode ter possibilidade. Eu não disse, não fala isso. O Matheus, logo que eu cheguei, tive possibilidade de colocá-lo e ele entrou muito bem. Depois é natural que um menino, depois de algum tempo de jogos, ele venha sentir, porque o nível de exigência de júnior é diferente do profissional da Série A, onde só joga o sangue azul. Então, o pessoal mesmo... Então, o menino, ele houve um momento de ascensão dele e um momento de estagnação. Depois ele teve uma queda. Então a gente, é natural, até para proteger o garoto, tiramos e ele
viu que as coisas poderão ser muito mais fáceis do que normalmente às vezes pensa-se dentro de campo, que é complicado. Então, às vezes tira-se um pouquinho e ele começa a ver a coisa de um ângulo diferente. Poxa, se eu tivesse ali eu podia ter feito assim lá e isso aquilo. Aí é que vai a maturação do jogador. Então, às vezes o menos é mais. Às vezes você tirar, ele consegue ver outras coisas. Então, é muito importante esse período que ele esteve fora e provavelmente ele vai aparecer muito mais forte do que estava antes. Milton. Oi. Aqui, boa tarde. Boa tarde. O Vasco levou o gol contra o São Paulo com menos de 2 minutos. 1,5. E não é a primeira vez que o time leva gol. É a quarta vez. É a quarta vez com menos de 10 minutos, né? Até que ponto isso prejudica o planejamento para a partida, né? Tomar um gol logo de cara? E o que fazer para melhorar isso? Estar com mais atenção, enfim, mais conversa, mais treino? Não, a atenção ela não é treinável, né? Ela é lembrada e o próprio jogador ter o foco. Coincidentemente, nós conversamos sobre isso hoje e foi abordada por mim na nossa conversa, porque quando se entra no jogo com 1 minuto e meio, se toma um gol, a estratégia vai toda abaixo. Então, nós conversamos, chegamos a uma conclusão que é muito importante o foco, a determinação do momento. E até o próprio cansaço dos jogos, né, o clima, enfim, houve um certo acomodamento no meu ponto de vista. Como eu disse no início da minha fala aqui, após os 10 minutos do jogo, 15, a equipe tomou conta do jogo, teve um ascendente total durante o jogo, faltou ser incisivo, faltou matar as jogadas e concluir a gol. Então, foi o que nos faltou nesse momento. Mas os jogadores, eles estão muito conscientes, são muito trabalhadores e entenderam que precisamos de um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de determinação no início dos jogos. Não é entrega, não é acomodamento, é talvez um pouquinho mais de foco. E isso não é treinável, isso nós temos que só relembrar e fazer com que os jogadores estejam naquele momento, naquele lugar, que muitas vezes, com todas as nuances das internets, as coisas, as pessoas elas estão onde elas não estão, né? Muitas vezes as coisas elas tendem a gente perder um pouco o foco, tantas informações que aparecem tendem a gente perder um pouco o foco das coisas. Então, eu não estou justificando, inclusive já falei que conversamos sobre isso hoje, os jogadores entenderam e com certeza vamos ter uma mudança. E também tivemos outros jogos extraordinários, né? Também não é só olhar o que é ruim, temos outras coisas muito boas que os jogadores estiveram focados durante muito tempo também. Milton, aqui. Você falou sobre o caso específico do Matheus, de às vezes dar uma segurada para o garoto voltar um pouco melhor. É importante, assim, você fala isso constantemente com os seus jogadores, da importância que eles têm e também o discernimento de que ninguém tem vaga cativa no time titular. É isso que você passa para eles? A ação é muito mais do que são as palavras. A ação, o dia a dia, o trabalho, o que a gente demonstra dentro dos jogos, nas substituições. Cadeira cativa é o presidente. A direção tem cadeira cativa. O resto temos que trabalhar todos os dias para estarmos nela, inclusive eu. Para estar na minha cadeira eu tenho que trabalhar muito. Os jogadores têm que ser igual. Então, essa é a fórmula que todos têm que entender, que nós trabalhamos durante a semana inteira para o treinador ver, e nós, no final de semana, vamos trabalhar também para ser julgados por vocês, pela direção, por todos os torcedores. Então, a nossa vida é uma constante melhora. Nós temos que estar todo dia trabalhando e melhorando diariamente. Todas as coisas na nossa vida tem que ser assim. Por que a gente tem que querer evoluir, crescer? Se você parar na tua profissão, você daqui a pouco vem outro mais novo e toma o seu lugar. Então você tem que estar evoluindo e crescendo sempre. E nós profissionais do futebol, temos que estar sempre. Eu querendo o melhor tirar dos jogadores, os jogadores querendo o melhor, fazendo todos os dias seus treinos, tentando se dedicar, depois do treino descansar, se alimentar bem, a direção dando as condições e assim por diante. Então, nós somos cobrados diariamente por tudo. Então, esse é o sentido. E jogador cativo não tem ninguém, pode ter certeza absoluta. E qual o balanço que você faz do Vasco até o momento no Campeonato Brasileiro, que já está quase terminando o primeiro turno, né? O Vasco hoje, se não me engano, na 9ª ou 10ª colocação no Brasileiro. Décimo, né?
Como é que você vê justamente essa posição e o que você pode analisar aí dessas primeiras 14 rodadas do campeonato? Eu acredito que atendendo ao que tudo que todo mundo falava anteriormente, o Vasco está num lugar muito bom. Mas eu acredito também que, com o nível de jogadores que temos, envergarmos a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, então necessitamos de algo mais, fazer coisas diferentes. Então, eu acredito que nós, se tivéssemos mais 6 pontos, não era nada de extraordinário. Então, acredito que nós estamos no lugar bom, confortável, mas não é o lugar que nós queremos estar. Nós queremos mais e estamos lutando para mais e trabalhando muito para mais. Agora, o tempo é que vai dizer, na verdade, a resposta dentro de campo, que vai ser o que vai dizer para a gente os lugares que nós vamos estar. Mas, nesse momento, o balanço é altamente positivo. Milton, como preparar o time para enfrentar um adversário que está sem técnico? O Rogério Micali foi anunciado, mas ele ainda não assume para esse jogo, só para a próxima partida. Então, é um técnico interino, não exatamente vai manter o que o Roger vinha fazendo, é questão de filosofia e tudo mais, até peças. É um pouco mais complicado montar o seu time numa situação como essa? Não, montar o meu time não. Eu acho que o fator anímico da equipe deles vai estar maior. Eles vão estar mais... eles vão estar mais ligados, talvez, não sei, não posso falar por eles. Mas, normalmente, as mudanças de treinadores têm um efeito, ao meu ver, curto tempo, positivo, porque depois inicia-se um processo de novo. Né? Lembra lá atrás que eu falei que o período de construção, assimilação e execução, e tudo é uma fase. E essa fase todo treinador passa. Ou seja, no caso do Roger, que estava lá, provavelmente ele está lá 4 meses, 5 meses, então, desde o início da temporada, então ele provavelmente já estava na fase final da execução, né? A equipe estava... Então, vai ter que iniciar o processo novamente, é lógico. Os primeiros dias são de querer mostrar para o treinador coisas diferentes, mas depois inicia-se o processo todo novamente. Isso são ideias, são formas de pensar das pessoas, mas eu acredito que vamos ter alguma dificuldade, mas eu não vou fazer a minha equipe consoante a deles. Nós temos a nossa forma de trabalhar, nós temos o nosso modelo de jogo e é em cima disso que nós trabalhamos. Nós não gerimos a nossa casa olhando a casa do outro. Nós gerimos a nossa casa dentro dos nossos padrões, dentro das nossas normas, e é assim que a gente gera a nossa casa. Então, sabemos do que vamos encontrar, imaginamos o que vamos encontrar lá, é mais ou menos parecido com o que encontramos em São Paulo, mas vamos estar precavidos de forma diferente. No início do campeonato, se eu fosse pedir a qualquer pessoa para fazer aquela história de quem é favorito ao título, o Atlético, pelo elenco, por tudo que vinha jogando até no final da última temporada, seria colocado como favorito. O time não está correspondendo, é apenas o 10º colocado, décimo colocado, Vasco é o 9º, isso. 11º, Vasco 10º, isso. Teve a mudança de treinador e sempre foi muito forte, jogando no Estádio Independência. Nesse Brasileiro, em 8 jogos, foram apenas 2 vitórias, 4 derrotas, inclusive vem de 2 derrotas consecutivas. Como tentar tirar proveito desse retrospecto que não vem sendo bom dele jogando em casa, para poder fazer uma vitória fora de casa, no caso? O Atlético, como você disse bem, é considerado favorita, e não é porque está em 11º lugar que ela não é favorita. Deixou de ter bons jogadores, ela continua sendo favorita, ela é uma equipe forte, como já disse agora, anteriormente, tem excelentes jogadores, tem uma direção que é muito ativa em relação ao clube, um presidente que inclusive eu conheço, que é um cara extremamente dedicado ao clube também. Então, eles têm todas as características de um grande clube vencedor. Às vezes os resultados não aparecem, por um motivo ou outro, a equipe, na linguagem do futebol, não encaixa. Então, é importante que nós tenhamos
em nosso subconsciente, consciente na mente, o que nós vamos encontrar lá. Idealizarmos que já nós estamos no futebol há algum tempo, já imaginamos e sabemos o que nós vamos encontrar. Uma equipe que está sob pressão, uma equipe que o torcedor está exigindo muito, uma equipe que as pessoas veem num patamar diferente do que ele está, ou seja, mas também tem o outro lado, que um caminhão grande e pesado descendo, ele é muito mais difícil de segurar. Então, tem várias nuances que você tem que saber entender. Mas acredito que o Atlético é sempre o Atlético. Vamos ter que estar no nosso melhor para conseguir pontuar e ganhar lá. Temos que estar no nosso melhor, temos que estar muito bem preparados mentalmente e muito focado. Aquilo que nós falamos agora no início, depois dos 10 minutos, se nós iniciarmos o jogo como nós tivemos dos 10 minutos em diante, a nossa equipe tem grandes possibilidades de ombrear com qualquer equipe em qualquer cenário brasileiro. E mais uma de minha parte, em relação ao Rogério Micali, o que você pode falar sobre ele, que só assume na próxima semana, mas o que você pode falar sobre o Micali? O Rogério Micali Rogério Micali é o treinador que deu a única medalha de ouro olímpica. Então, procurávamos há anos isso, desde quando eu era jogador ainda, mais uma meia dúzia de anos. E ele conseguiu, então, ele já deu demonstrações que é um bom treinador. E eu sinto pela saída do Roger, mas já que saiu, torço agora pelo sucesso do Rogério, porque é um cara que nos deu uma alegria muito grande, que foi a medalha de ouro. Milton, agora eu vou só fazer uma pergunta, não é com relação à parte política, não é com relação ao julgamento, não é nada disso. A gente criou uma campanha com relação à hashtag São Januário Sempre. Fazendo uma pergunta, você que foi jogador do Vasco. Hashtag São Januário Sempre, estou contigo. Você que foi jogador do Vasco, esportista, hoje técnico de futebol, qual é o sentimento? Porque a grande maioria do vascaíno, quando entra nas nossas lives que a gente fala sobre o assunto, fala com imensa tristeza e mostra que a grande maioria do vascaíno é totalmente contra a tudo o que aconteceu e a todos os fatores decorrentes depois, como julgamento, suspensão, interdição. Você, esportista, você, Milton Mendes, como é que fica o sentimento? Eu vou abrir meu coração, então. Eu estou extremamente triste e desapontado com muitas coisas que aconteceram aqui, sabe? Estão tentando crucificar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Estão tentando colocar e espicaçar o presidente em praça pública, porque ele realmente, no meu ponto de vista, não tem absolutamente culpa nenhuma de nada. E as pessoas estão tentando direcionar isso pelo fator que vocês sabem também, eu sei, todo mundo sabe. Mas eu acho uma injustiça muito grande, eu acho covarde existir correntes que façam com que as coisas, elas estão focando no cargo e estão esquecendo a instituição. E isso está prejudicando, já prejudicou o clube, né? Jogamos contra o Santos com os portões fechados, sem torcida. Dentro da nossa casa, pelo que nós vimos, o que aconteceu em campo, vocês acham que nós não ganharíamos? E quase que daria certeza. Infelizmente, é com grande tristeza, porque a gente jogar em casa, lembra que eu já falei aqui para vocês, a gente quando está dentro de casa, levanta para ir à casa de banho, para ir ao banheiro à noite, você não precisa acender a luz, você sabe os caminhos, não é? É a mesma coisa, a gente está dentro da nossa casa, ou seja, nós vamos agora jogar no outro lado. O que as pessoas tiraram de proveito disso? Atacaram o presidente, arranjaram problemas para o presidente, e uma coisa que ele não tem culpa, armaram algumas coisas, no meu ponto de vista, isso eu estou dizendo do meu ponto de vista pessoal, armaram coisas aí com o objetivo do cargo, e esqueceram, quer dizer, que gostar de Vasco é esse? Como é que gostam do Vasco alguém que quer fazer o mal ao Vasco? Que gostar é esse, pô?
Eu não consigo entender. Eu tenho um filho, eu vou bater no meu filho, fazer mal ao meu filho. Como é que eu gosto do meu filho? Ou seja, as pessoas elas estão de olho no cargo e estão esquecendo o resto todo. E isso, para mim, não é gostar. Isso é trabalhar contra o clube. Então, quem está fazendo isso não merece estar no cargo. Tenho dito. Milton, aqui, só uma pergunta que eu não sei se você já respondeu, então fica à vontade. Eu queria que você falasse sobre a saída do Douglas, a venda desse jogador para um grande clube da Europa, Manchester City, que é treinado pelo Guardiola, não preciso falar mais nada, né? Como é que você viu a saída dele, se você já está acompanhando, que ele pode até ser emprestado para um time da primeira divisão que subiu, né? Do Girona, que é um time da Catalunha. Como é que você viu a saída dele? Eu vi com alegria, porque quem gosta do jogador quer ver o sucesso dele, né? E o Vasco, como um clube vendedor, ele tinha que fazer isso. E a gente, quando forma jogadores, dá oportunidades para os jogadores, é para a gente ter a equipe muito mais forte e pensando na estruturação do clube também, né? Na saúde financeira e tudo mais. Então, eu fiquei feliz com a ida dele. É lógico que perdemos um jogador importante dentro de campo, mas é o futuro. Ele vai trabalhar numa grande equipe, fez um bonito contrato, tivemos uma conversa muito boa. Então, eu estou muito feliz com a ida dele. Eu tenho certeza que o Douglas, com pouco tempo, vai demonstrar que ele é um jogador diferente. Já estava demonstrando aqui no Brasil, mas juntando com a nata do futebol, né, que estão os grandes jogadores que estão lá também, temos outros grandes aqui, mas os que estão lá junto, ele vai mostrar coisas bonitas. Eu tenho certeza que vai ser um dos grandes ainda do futebol nacional, internacional e, quiçá, da nossa seleção brasileira. Valeu, gente. André Rios. André, lembra aquela coisa que tu fez lá daquela vez? Acho que foi tu que fez